Espíritos cheios de luz, sejam bem-vindos ao canal Conexões Infinitas. Eu sou a Madu e hoje vamos proceder a uma leitura especial de bónus para os nossos queridos consulentes nativos de Escorpião. É uma rubrica que começamos então a utilizar, com a qual vamos trabalhar sempre que as visualizações dos vídeos, quer sejam das considerações genéricas, quer sejam do especial amor, justificarem, quer a nível de comentários, de pedidos de orientação e ajuda, quer inclusivamente relativamente à parte das visualizações. Tivemos uma orientação espiritual para que realmente possamos então dar apoio nesse sentido, sempre que as visualizações acima de 1000 possam então justificar este trabalho adicional para todos vós. Eis a razão pela qual não iremos proceder, obviamente, a este trabalho específico para todos os signos, mas então para aqueles cujas estas condições se possam então ter apreciado. Muito bem, então posto esta situação, vamos então começar a vossa leitura especial de bónus para Escorpião. E vamos então ver quais são os resultados que vão então proceder desta situação. E vamos começar por retirar então a energia central. Lembro que é para todo o coletivo de Escorpião, também com os aspectos da Lua, do Ascendente e de Vênus. Também para quem tem relações próximas com nativos de Escorpião, poderem então saber como é que vão interagir com estes nativos que tenham então estes aspectos. Igualmente, para quem encontrar o vídeo, mais uma vez lembro que é intemporal e fará então todo o sentido para quando for encontrado, por quem for encontrado. Muito bem, agora temos a carta central e vamos prosseguir então para a leitura. Vamos utilizar o tarô xamânico do Vision Quest e vamos proceder então a encontrar a nossa leitura. Não sabemos, obviamente, qual é o rumo que ela vai tomar. Será orientada especificamente para a circunstância amorosa, mas, obviamente, como podem calcular, não sabemos quais são então os resultados. Utilizando como pedra angular todas as tiragens que foram feitas para Escorpião durante o mês de janeiro, lembramos as ideias iluminadas, o serem destemidos, as novas oportunidades. Vamos então perceber o que é que então a espiritualidade tem para nos mostrar. Ok. Suponho que já teríamos sobre a mesa as cartas necessárias. Vamos proceder então à sua leitura e vamos então de seguida depois perceber o que é necessário então clarificar. Vamos por agora proceder então a esta leitura e depois retiraremos as cartas necessárias para apoio adicional. A primeira carta que aparece então para vós como energia central é a energia de 4 de paus. É uma carta de alegria, uma carta de, como diz esta carta do tarô do Osho Zen, é a carta da participação. É uma carta de festejo, é uma carta de comemoração, é uma carta que nos traz então bastante alegria. É uma carta então basicamente de comemoração. Vamos ver a energia seguinte. Sabemos que muitos de vós passaram situações complicadas, como quase todas as pessoas, de uma forma genérica, independentemente dos signos, têm passado. Então, vamos apreciar a leitura. A primeira carta que sai para a leitura central e genérica é, então, o 9 de espadas. É uma carta de dor, como realmente aqui mostra, é uma carta de muito transtorno espiritual, mental, enfim,
alguma situação de a pessoa se sentir um pouco perdida, deprimida, bastante sofredora, enfim, uma situação bastante constrangedora, que advém seguramente de algum transtorno a nível afetivo. E, como tínhamos falado ainda agora em dor e perda, aparece exatamente a carta seguinte, que é o 5 de copas. É realmente a lamentação de ter perdido oportunidades de olhar de facto para o passado, que pode ser um passado tanto remoto como mais próximo, de sentirem que terão eventualmente perdido circunstâncias, oportunidades, enfim, olham com bastante pena e com bastante desgosto para a situação que ficou então como que perdida para trás. Lembro que esta carta mostra de facto um caminho esperançoso, dado que aparece nesta carta duas taças que ainda estão então repletas de emoção, ainda lá está de facto uma réstia nestes sentimentos, muito embora três se tenham como que partido, derramado. Muito bem, vamos ver a carta seguinte. É o 7 de espadas. Esta carta do 7 de espadas é uma carta curiosa, dado que mostra aqui comportamentos de alguma forma comprometedores. Porque é que eu digo isto? Dado que esta carta mostra que fez parte do vosso sofrimento, enfim, emocional, algumas situações passadas na vossa vida com falta de verdade, com comportamentos comprometedores, com situações em que as pessoas agiram de uma forma sorrateira, de uma forma velada, não foram propriamente muito leais convosco. Atenção que esta situação pode também estar a espelhar exatamente o contrário. Esta situação pode estar então a espelhar a vossa atitude para com outra pessoa. A carta seguinte é a carta dos enamorados, é a carta dos amantes. É uma carta que fala então de uma grande afinidade com esta pessoa, com a pessoa então da vossa escolha, da eleição do vosso coração. A carta seguinte é a carta do Papa. Esta é uma carta que fala então de sabedoria, de comprometimento, de haver vínculo com alguém ou de desejarem que ele realmente exista. Para muitos pode ter sido um vínculo que existiu, um vínculo forte, um vínculo ligado até inclusivamente a compromissos maiores. Para outros pode ser eventualmente o desejo deste vínculo então se manter ou se efetuar. Esta carta fala muito da energia então de comprometimento. É também uma carta de mediação, é uma carta que nos faz então pensar bastante de uma forma genérica no equilíbrio, mas num equilíbrio ligado então ao material e ao espiritual. Haver de facto uma consistência nesta relação. A carta seguinte é de novo uma carta de grande sofrimento e ela vai exatamente cair aliás, debaixo da carta do 9 de espadas. Aparece a carta do 10 de espadas. Se aqui se deseja terminar uma circunstância de dor, aqui de facto põe-se termo a essa circunstância. É de facto uma circunstância que não tem mais disponibilidade na vossa mente, não querem mais esta disponibilidade para vós. Esta carta mostra no espírito xamânico os abutres de facto a acabarem de se alimentar de um corpo morto. É exatamente esta situação, não vamos querer mais esta situação de vida estagnada, de circunstâncias que perturbem mais a vossa mente e o vosso coração. Não é isto que querem para vós. Ok, vamos ver a carta seguinte. A carta seguinte é o pajem de espadas, a filha do ar neste tarô. É de facto a vontade da verdade, da vossa parte como da parte da pessoa que está implícita então neste trabalho convosco.
existe de facto uma necessidade, um movimento em que a verdade tem que ser falada, as palavras têm que ser ditas relativamente a comportamentos, a situações que levaram então a este grande desconforto para vós. Ou, efetivamente, nunca esquecendo o espelho, ou de vós para com outros, ou para com outra pessoa. Então, existe aqui a grande necessidade de palavras. Quando aparece um pajem, é normalmente a ideia de uma pessoa que poderá ter mostrado ou mostra alguma imaturidade. Provavelmente poderá não saber tão bem lidar com as palavras, mas aqui a vontade é o mais importante, é o expressar então a vontade de comunicar, de falar sobre o assunto. Seguido da carta da Lua, que nos traz então uma energia de muito pensamento. Pensamento esse que é recíproco, o pensamento tanto vem do outro lado, da outra pessoa, do vosso ser amado, como da vossa parte. Mostra aqui a dedicação muito a um pensamento onde se procura equilibrar a luz e a sombra, onde realmente há muitos pensamentos envolvidos, onde se quer de facto terminar com os medos e trazer então à luz tudo aquilo que realmente é melhor, é mais importante, é mais fluente na vossa vida. Daí as águas estarem aqui então a fluir e esta figura estar a apelar à lua, estar a apelar à luz, a esta luz tão profunda que fala então bastante de muito pensamento, de muito trabalho com a intuição, também de muita oração. Vamos ver então a carta seguinte. A carta seguinte é o 3 de paus. Esta é a carta, neste tarô, da integridade. Esta carta é a sequência lógica da carta do início que falámos, que é a carta da celebração. Esta é a carta em que, depois de se observar o horizonte e de termos dentro do nosso coração feito decisões, ou sabendo o que queremos, é sem dúvida a carta que nos fala então de que temos que dar o passo a favor exatamente daquilo que queremos para nós. E a carta seguinte é a carta do pajem de paus. Já tínhamos o pajem de espadas sobre a mesa que quer falar. O pajem de paus é realmente uma oferta de inícios, de começos. Os pajens são sempre, de facto, ofertas de começo, de início. Também aqui fala de facto de alguém que continua a nutrir uma grande paixão, um grande apelo físico. Os pensamentos de facto estão sempre dentro da mesma linha. Há uma grande vontade de expressar esta paixão. Há também aqui muita imaturidade, obviamente. A carta seguinte é a carta da Rainha de Copas. Da Rainha de Ouros, peço perdão. A Rainha de Ouros significa a energia da estabilidade, do querer construir, do querer estar bem a todos os níveis, material, mental, espiritual e emocional. É uma rainha muito equilibrada, é uma rainha estável, é uma rainha com os pés muito assentes na terra, é uma rainha muito ligada às energias de terra, às energias de estruturas. É então exatamente esta a expressividade. A carta seguinte fala então bastante da mudança que houve na vossa vida, a torre. Esta torre, ao aparecer aqui, mostra-nos de facto o grande movimento, a grande destruturação que a vossa vida levou, efetivamente porque houve então um tremendo trabalho de alma aqui, em que alguma coisa se desmoronou, mas que desta construção vai seguramente acontecer o renovo. A carta seguinte fala-nos da sequência desta torre, deste desmoronamento, enfim, saberão porquê, já vamos pedir alguma clarificação. A carta seguinte é o 8 de copas, é alguém a virar de facto as costas de uma forma literal à circunstância, procurando então clareza, procurando capacidade e disponibilidade para entender então de cabeça mais fria, de uma forma mais clara, então a resolução relativamente a este rio de emoções que aconteceu aqui. Muito bem, queridos consulentes, vamos então pedir explicação para estas cartas, para algumas,
basicamente para as duas primeiras, o 9 de espadas, perdão, mas aqui provavelmente será melhor proceder aqui. Olhar aqui um pouco as cartas, mais um pouco, mais uma vez. Muito bem. Vamos pedir então explicação para a carta do 9 de espadas, por favor. Muito bem. Ok. Esta dor leva-vos de facto de um 9 para o outro 9. Não é isto que querem na vossa vida. O que querem na vossa vida é de facto o vosso bem-estar, o vosso desejo, os vossos desejos realizados, o estar bem convosco, estar bem com tudo à vossa volta. Esta mensagem que passa o 9 de copas é a estabilidade a todos os níveis, mental, espiritual, emocional. Esta figura está como que em meditação, em atitude de agradecimento, em atitude de saber que todo o suporte que lhe é dado é realmente através da grande fé, da grande espiritualidade que está aqui dentro. Para muitos, obviamente. Vamos pedir orientação para sabermos o que faz ali a carta do 5 de copas. São muitas cartas. Pedimos, por favor. Houve uma carta que virou, vamos aceitá-la. Bom, esta carta do 5 de copas vem ser esclarecida, curioso, por um cavaleiro. O cavaleiro de ouros. Já tínhamos sobre a mesa a rainha de ouros, temos agora o cavaleiro de ouros. Sobre esta perda aparente, há como que um renascer, uma vontade então de construir, de reconstruir para muitos, ou de construir de novo noutra situação para outros. Há aqui uma oferta de estabilidade, uma oferta de desejar construir. Então, esta oferta é aparentemente, por aquilo que nos é dado aqui a observar, uma oferta recíproca. Não nos podemos esquecer que abrimos então este trabalho com uma carta muito feliz. Vamos pedir esclarecimento aqui, para a carta do 10 de espadas. Carta do 10 de espadas, muito curioso. Esta carta também pede, então, vem o rei de ouros. Já tínhamos sobre a mesa a rainha de ouros, como sabemos, ela está aqui, a filha da terra, é do outro tarô, mas é exatamente a mesma energia. O rei de ouros fala-nos de estabilidade. Mais uma vez aqui é solicitada, pedida, desejada a estabilidade. Esta estabilidade é recíproca com a rainha de ouros. É o bem-estar, é o equilíbrio, é a generosidade. Este rei está nesta figura a oferecer então um pouco do seu bolo e um pouco do seu vinho. À sua volta tudo está estável, os animais, a riqueza, a beleza, a tranquilidade, todo ele é bem-estar, fertilidade. À volta dele existe vida, criatividade. Então é exatamente como tínhamos visto anteriormente para a outra carta, é o recobro emocional, aqui o recobro a todos os níveis, a união com estabilidade. Vamos ver então agora o que quer dizer esta carta da torre, o arcano 15, o arcano maior 15. Temos aqui uma carta já. Vamos pedir mais outra carta, mais 3, muito bem. Para explicar então muito bem o que está implícito nesta torre, neste desmoronamento, ok? Este desmoronamento, normalmente a tendência é sempre, mas sempre para haver uma construção, aproveitando sempre aquilo que há de melhor nesta circunstância. É como se fosse uma intervenção divina, não é como se fosse mesmo uma intervenção divina, uma intervenção superior, maior, para então retirar da nossa vida aquilo que é nefasto, aquilo que não nos deixa crescer, aproveitando obviamente o que é bom. A carta que vem explicar a torre é a necessidade de inícios, é o As de Copas, é realmente uma carta maravilhosa, é uma carta de completude a nível amoroso, a nível emocional, é a disponibilidade, é a oferta de novos começos. Esta taça transborda das mãos desta figura
Esta figura transborda em amor, em dádivas de amor, em começos. A carta do As de Copas é, de facto, também ela uma carta de começos. Todos os reis aqui mostram, de facto, essa amplitude. A carta de explicação, também para a Torre, é a carta da estrela. Esta é a presença fortíssima, como sabemos, da espiritualidade, a proteção, a fé, a consecução. A estrela traz do alto a energia e converge, de facto, em estabilidade para a vida material. A observação desta conivência com a espiritualidade dá então uma paz e uma tranquilidade e uma fé, uma plenitude enorme. Esta é uma carta também de encontro de almas, é também uma carta de começos, uma carta de reinícios. A carta seguinte é a carta do Imperador. Esta mostra de facto uma decisão muito forte na vossa vida. É exatamente isto que querem para vós, não querem menos do que esta situação, porque se sentem merecedores ou merecedoras dela, ok? É exatamente desta referência que querem manter na vossa vida e é isso pelo qual vão então trabalhar em conformidade. E de seguida vem a carta do carro. É um carro pouco convencional, este tarot tem de facto essa disponibilidade de ser pouco convencional, mas a verdade é que nos traz aqui andamento, nos traz aqui o movimento para todas estas circunstâncias começarem então a acontecer na vossa vida. Seja ela com o retorno desta pessoa, se couber na vossa vida, seja então uma nova circunstância. A verdade é que, de facto, o carro mostra movimento, mostra ação, mostra que estas coisas vão acontecer. E irão acontecer e estão, de facto, de uma forma muito equilibrada a acontecer. Pedir orientação, então, para a carta do 8, duas cartas saíram. Do 8 de copas, a tal carta de virar as costas para procurar, então, clareza. Temos, então, aqui duas cartas. A carta do Rei de Espadas, que procura, então, ser lógico, objetivo, onde pede diálogo, onde pede equilíbrio, onde pede justiça também, de alguma forma. É o que pedem para vós, é o que estão dispostos também a oferecer. É, de facto, esta clareza, esta lógica, ok? Muito bem. A carta seguinte é uma outra carta de pajem. Já tínhamos dois pajens sobre a mesa. Tínhamos o pajem de espadas, tínhamos o pajem de paus e o pajem de paus volta outra vez a aparecer. Então, é realmente a paixão, o fogo que está aceso. Perdão. É a manifestação, então, desta vontade de, muito embora alguma imaturidade, muito embora tenha acontecido, se calhar, ou eventualmente para muitos, um desencontro de ideias, um transtorno, enfim, que criou muito dano, é esta, de facto, a vontade que explica aqui, então, este aparente afastamento, ok? Então, para muitos, é, de facto, a vontade de recomeço, a vontade, então, de vir com muita plenitude para esta relação, se couber na vossa vida, obviamente. Vamos pedir então a explicação para, no caso, percebermos o resultado desta leitura para vos... Ok, já vai uma carta. Vamos ver que carta é. Ok, muito maravilhoso. É maravilhoso, queridos consulentes. Então, é a mesma carta que saiu há pouco para a explicação e clarificação do 9 de espadas, da dor, da depressão mental. Então, a carta volta a sair como então, a mesma carta, o 9 de copas. É o desejo realizado, é a vossa emoção estar em termos afetivos, em termos da vossa vida mental, enfim, da vossa vida como pessoas, estar bem realmente com a vida, convosco e com a pessoa que amam. Então existe aqui um profundo equilíbrio, uma profunda vontade de encontrar então tudo isto a ser
uma realidade para vós. Eu vou pedir um pouco mais de clarificação para sabermos então o resultado. Ok, muito bem, muito bem. De novo, então, temos um cavaleiro sobre a mesa. Temos então o cavaleiro, tínhamos o cavaleiro de ouros há pouco, temos agora o cavaleiro de paus, de novo, aqui a reafirmação desta paixão, desta vontade, deste amor que está então muito aberto, muito pleno, muito disponível. É de novo então a carta que mostra que esta pessoa, vós, ou alguém que possa vir à vossa vida, dependendo das vossas escolhas, então terá tudo isto para vos oferecer. Aliás, haverá reciprocidade. Esta carta é a carta da justiça, é a carta também do equilíbrio. Esta carta fala então de que na vossa vida vai ser feita então a justiça que pretendem, bastante ligada aqui à ideia que temos então do Papa, que nos fala de compromissos, que nos fala de circunstâncias que no passado já existiram, que querem que exista, e esta é de facto a resolução desta situação. Quer com a pessoa do passado, quer com ela voltar à vossa vida, quer inclusivamente com a próxima pessoa que queiram então na vossa vida, sem ser a pessoa do passado. Isto mostra-nos de facto o equilíbrio e a razão pela qual está ali a carta do 4 de paus e sendo então a carta da celebração, do regozijo. Vamos pedir um apoio dos anjos do romance para percebermos o conselho para vós. Muito bem. Ok. Vamos então pedir um conselho dos anjos do romance, por favor, para os nossos queridos nativos de Escorpião, também para quem tem a Lua, o Ascendente. São muitas cartas, eu peço perdão. O Ascendente ou Vênus em Escorpião. Vamos ver então qual é o... Muito bem. Aqui fala-nos para muitos de continuarem a ter muita tranquilidade para não reagirem de uma forma precipitada. Então, atenção com certas circunstâncias para não irem muito rapidamente, então darem tempo e darem espaço para que as situações se resolvam tranquilamente. Aparece-nos aqui, se havia dúvidas para muitas pessoas, ou uma situação futura, ou esta situação, é o reiterar aqui de um vínculo. Já tínhamos aqui a carta do Papa a falar nesse assunto. Então, esta situação fala aqui em matrimónio, ou num acordo de trabalho de longo termo com esta pessoa, com o comprometimento com esta pessoa, ou com alguém que possa então chegar à vossa vida, um comprometimento sério. O Papa já nos tinha falado então nessa situação. Vou pedir um conselho de uma qualidade dos nossos queridos sábios animais, como temos feito à semelhança com outros lançamentos para outras pessoas. Vamos então voltar então aqui a deixar no ar um conselho para vós. Meus queridos guias, por favor. Bem, então, 2 cartas, 3 cartas. Ok. Vamos então ver qual é o conselho. Muito bem. Muito curioso. Muito bem. Então, a primeira carta é o Espírito do Falcão. Deixar que o Espírito ser o vosso guia. A carta da estrela falava disso. Então, deixar que o Espírito seja o vosso guia. A carta seguinte é a carta do Esquilo, fala do acreditar em vós mesmos. Ok? Outro conselho maravilhoso, o Espírito vela por vós. Vejam o quanto é importante a presença da espiritualidade na vossa vida. Então, o Espírito é o vosso guia, o Espírito zela por vós, o Espírito da águia, o Espírito do falcão, fala-vos então de que a espiritualidade vos guia, o Espírito vela por vós, o Espírito vos guia. E o conselho do Esquilo, acreditai em vós mesmos.
Vamos deixar também um conselho dos Anjos da Abundância para vós e desejar, meus queridos seres de luz, que a vossa vida comece então, para muitos, a tomar uma proporção de bem-estar e de plenitude, exatamente como desejam para a vossa experiência. Porque, sem dúvida, que as vossas orações estão a ser ouvidas para quem as faz, os vossos trabalhos espirituais também, para quem os faz, e a espiritualidade está atenta, inclusivamente para quem, para muitos, possa ter feito aqui alguma quebra de demanda, enfim, alguma situação, que é isso que me está então também aqui a chegar como referencial para muitos. Ok, muito bem. Então, deixamos outro conselho para vós. Positividade, fé e otimismo. Queridos consulentes, não temos quaisquer dúvidas. Voltou outra vez a aparecer uma palavra da espiritualidade para vós. Positividade, fé e otimismo. Abra a porta a experiências e oportunidades proveitosas com as suas expectativas e energias positivas. Não deixe que a energia negativa ou os contratempos temporários interfiram no caminho em que está. Mantenha a fé e continue. Queridos consulentes, não tenho mais palavras. Esta foi de facto uma palavra de mestre. Foi uma tiragem muito bonita. Acreditem que de facto para vós vai haver abertura, para muitos de vós, assim o permitam. Lembrem-se que esta tiragem temporal, ela vai acontecendo, a energia propaga-se por ondas, são ondas que interagem com todas as vossas forças, com a vossa força de vontade, com a vossa fé, com a vossa disponibilidade também para que tudo isto opere na vossa vida. Meus queridos consulentes, a continuação de um excelente ano 2020, um excelente trabalho individual e coletivo. Muito obrigada por este momento e até breve.